Ontem nós interrompemos aqui a nossa conversa falando sobre os bem-aventurados, né? E por fim, lá no final da nossa conversa, até citamos aquelas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, conforme o Evangelho de Jesus segundo Mateus, lá quando Jesus no monte diz que os bem-aventurados são os humildes, os que têm o reino do céu, os que choram, os pacientes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, aqueles que sofrem pela justiça, em busca de justiça, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, e, por fim, aqueles que são perseguidos por causa da verdade, pelo testemunho que sempre deram e dão do ensinamento do Cristo, testemunho do Cristo no seu Evangelho e também pelo seu Apocalipse. E agora vamos então continuar com o nosso bate-papo, com a nossa conversa, a partir deste ponto. E ouvem as palavras. Ouvem? Como assim, Paulo? Como ouvem? Ouvem a leitura feita por outra pessoa? Como agora nós estamos ouvindo você ler, ou você lê e nós ouvimos? Não, não é isso. Ouvem, porque a profecia fala. Sim, meus amigos, a profecia fala. É preciso que nós tenhamos ouvidos para ouvi-la. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas como é que ela fala, Paulo? Como que a profecia fala? Olha só, no livro dos Salmos, no Velho Testamento, pode-se ler: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Como que os céus proclamam a glória de Deus? Proclamar é declarar de forma nobre e solene. Ora, os céus proclamam a glória de Deus porque quem criou essas coisas não foi outro senão Deus. Ou será que foram os homens que criaram o universo, os planetas, os sóis, as estrelas, as galáxias? Foram os homens ou foi Deus? Claro que os homens não foram, não é? Então só pode ter sido criados por uma inteligência superior. Ora, essa inteligência é Deus. Então, com toda certeza, os céus, ou seja, o universo, proclamam a sua glória. E da mesma forma, a profecia contida no Apocalipse fala. Por isso são bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia. Ora, profecia vem do grego e significa predição do futuro feita por um profeta. E não há maior profeta que o Cristo, não é? Portanto, sua predição deve ser levada a sério. E guardam as coisas nela escritas. As palavras guardam todo esse tempo a profecia, por isso são bem-aventuradas. E os homens, onde as guardarão? Colocam num baú e a trancam? Não, né? Nada disso. Guardar aqui tem um sentido de observar, cultivar, compreender, praticar. Devem guardar na mente para que a mente fique cada vez mais iluminada. Esses são os servos a quem o Apocalipse é endereçado. Jesus deseja mostrar-lhes as coisas que acontecerão e os sinais que marcarão a sua volta. Nesse diapasão, pode-se concluir que o Apocalipse não é endereçado a todos os homens da face da terra,
mas tão somente aos que o leem, ouvem e guardam a sua palavra, no sentido que o Cristo desejou quando ditou tais palavras ao seu redator. Pois o tempo está próximo. Novamente a menção ao tempo. Já vimos no primeiro versículo essa questão do tempo. Lá encontramos a expressão em breve e conversamos sobre o momento em que o Apocalipse foi escrito e a atualidade, os dias de hoje, a distância temporal que existe entre esses dois períodos da história. E vimos que, ao olharmos pelo ângulo material, passaram vários e vários anos, em torno aí de 2000 anos. Todavia, pelo prisma espiritual, o que vem a ser esse breve tempo? Ou o tempo está próximo, o que vem a ser isso? Em diversas passagens deste livro, vamos encontrar referências ao tempo. Mas já podemos adiantar que no versículo 4 deste capítulo 1, vê-se que o tempo de Deus não é o mesmo dos homens, pois lá está escrito: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isto é, aquele que não tem passado nem futuro, mas somente presente. O tempo de Deus não é medido como se mede na terra. O tempo para os humanos é a sucessão das coisas transitórias, ou seja, os fatos se desenrolam depois de outros fatos. Uma coisa só pode acontecer se e depois de acontecer outra. Exemplo: só pode cair água do céu se ou quando as nuvens se formarem. É preciso a formação das nuvens para acontecer a chuva. O contrário disso seria uma incoerência temporal. Assim, o que representa o tempo em questão de eternidade para os homens? É o mesmo que comparar todo o tempo conhecido da existência da Terra ao fato, melhor dizendo, de uma gota de água que se desprende da nuvem e cai no mar. Para o ser humano, o tempo é semelhante a essa duração. Dessa forma, concebendo o tempo como a relação das coisas transitórias, coisas que se medem, se amontoarmos os nossos séculos aos milhares e milhares, formaremos um número colossal que não representará jamais senão um ponto na eternidade. A eternidade não é suscetível de nenhuma medição do ponto de vista de sua duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo é presente. João, o vidente de Pátimos, narrou fatos já acontecidos, pois que ele os vira acontecer. E da mesma forma, para ele, já eram fatos passados de muito. Só que, para os homens, tanto os de sua época quanto para os futuros, especialmente hoje para nós, seriam fatos que ainda se realizariam. Todavia, adianto que muito ainda temos que estudar sobre a questão tempo de Deus. Muito há que pesquisar e meditar profundamente. E é por estar próximo o tempo que a espiritualidade nos incentiva ao estudo desse Apocalipse, ao qual, no próximo programa, daremos continuidade.